Curtindo História. Por diversas vezes ao longo da história, a humanidade criou diversas teorias para o fim do mundo, mas isso nunca chegou tão perto de se concretizar como no século XIV. Por isso hoje falaremos da peste negra da Idade Média. No início do século XIV, a Europa medieval passava por uma prosperidade. O comércio, as cidades cresciam e foi aberta uma rota comercial entre o Ocidente e o Oriente, possibilitando novas oportunidades. A prosperidade no mundo medieval permitiu que as cidades crescessem em tamanho e em população, mas esse crescimento não foi acompanhado pela infraestrutura, pois as cidades superpopulosas não tinham saneamento e os esgotos corriam a céu aberto. Ambiente perfeito para a disseminação de doenças. E foi aí que surgiu nas estepes mongóis a bactéria Yersinia pestis. Pulgas hospedeiras do Yersinia pestis se alojaram em ratos e se espalharam rapidamente. Como era comum naquela época, supõe-se que ratos com a pulga hospedeira da bactéria tenha desembarcado por meio de navios mercantes na Europa medieval. Daí em diante, a proliferação da doença foi rápida e catastrófica. Após o primeiro contato humano com a doença se espalhou rapidamente. Em contato com o indivíduo, a doença atacava o seu sistema linfático, provocando a morte de diversas células, e criava dolorosos inchaços entre as axilas e a virilha. Esses inchaços eram conhecidos como bubões. Se espalhavam por todo o corpo, quando atacavam o sistema circulatório. Quando atacado, a expectativa de vida do indivíduo era de 1 semana apenas. Havia também uma variação que atacava o sistema respiratório, que tinha um efeito devastador e encurtava a vida da pessoa por no máximo 2 dias. As pessoas sentiam muita febre e cuspiam, tossiam e escarravam sangue. Portanto, imaginem agora o cenário, o mundo medieval onde a medicina não era desenvolvida, onde a sociedade tinha como centro a religião e os dogmas da Igreja Católica. Foi fácil para que eles começassem a pensar que era o castigo divino e que a sociedade da época era pecadora e que merecia aquilo. O caos se instalou na sociedade, eles começaram a procurar culpados para aquele problema. Uns culpavam os judeus, outros culpavam os comerciantes pela sua ambição e por se afastarem de Deus visando apenas o lucro. Houve o surgimento de grupos que se autoflagelavam, acreditando que poderiam receber o perdão através da autoflagelação. Os médicos da época não sabiam como tratar a doença. Os padres se escondiam nas igrejas, e o povo perdido sem rumo a cada dia via à sua frente um parente falecer, um amigo, um vizinho. Por medo e sem entender como se dava a contaminação, os corpos não eram enterrados, eles ficavam a céu aberto, piorando ainda mais o problema. O comércio se estagnou, as plantações se perderam e os sobreviventes se trancavam em casa, sofrendo com depressão, com fome e desespero. Alguns pesquisadores acreditam que a peste negra era a doença hoje conhecida como a peste bubônica. Outros discordam por não acreditar que a peste bubônica teria capacidade de se espalhar tão rapidamente como foi o caso da peste negra da Idade Média. Fato é que a peste negra ocorreu e que ela ceifou vidas de mais de 30% da população daquela época. Aqueles que não foram acometidos pela doença tiveram que enfrentar e encarar a vida após perder parentes, amigos, a fé
e ver um mundo desolado e desestabilizado. Após anos ceifando vidas, a praga perdeu sua força. Mesmo após essa experiência traumática, a humanidade prosseguiu. Reencontrou a sua fé e encontrou um novo ânimo para reconstruir a sociedade.